O Senhor é o meu pastor, nada me pode. Seminário Maior Sagrada Família. Por que este nome? A maioria das pessoas pensa que dei este nome porque eu sou um padre da Sagrada Família. Não é a motivação principal, com certeza. Eu expliquei no dia da inauguração do seminário, repeti às vezes ao seminarista. Escolhi a Sagrada Família como padroeiro do nosso seminário porque a Sagrada Família deve ser modelo para o seminarista. Modelo em que sentido? No sentido que Maria, José e Jesus, esta família está prestando a maior atenção possível ao projeto do Pai. Quer entender e realizar o projeto do Pai. É o que os seminaristas devem fazer. Enquanto eles vivem desta forma, tem um respeito mútuo entre eles. Cada um tem o seu papel que é respeitado. Portanto, os seminaristas devem aqui no seminário viver desta forma, interagir entre eles, mas no grande respeito, diria, numa vivência familiar, numa vivência de fraternidade profunda. E isso serviria para, se chegarem a ser padres, chegar depois na diocese, no presbitério, a animar a comunhão entre os padres, a comunhão presbiteral, a comunhão dentro da diocese, conforme o desejo de Jesus, que todos sejam esta unidade. E se o seminário é da diocese de Serrinha, por que ele foi construído em Feira de Santana? Bem, porque eu diria é uma conveniência, é uma necessidade. Nenhuma diocese aqui na Redondeza, mas no Brasil em geral, né, tem a possibilidade de gerir um seminário sozinha com a sua escola e tudo mais. Não tem condições. Só as grandes capitais, talvez. Feira de Santana também já não consegue. Então, foi tomada esta decisão, alguns anos antes que eu chegasse, de construir aqui o seminário maior de Feira de Santana e a faculdade, o lugar dos estudos. E as outras dioceses da província, aos poucos, iam construir o seminário que aconteceu. Eu, quando cheguei, pensei logo no meu seminário e, portanto, depois de que comecei com a reforma de Santa Teresa, então começamos logo a construir o nosso seminário. Em 2008 já entramos aqui, mesmo não acabado. Em 2009 foi feita a inauguração do seminário. E por que o senhor pensou em imediato a construção de um seminário para a diocese, né? Qual a sua importância? Porque se costuma dizer que o seminário é o coração da diocese. Sem seminário, uma diocese não vai para frente. Eu poderia dizer aqui que o seminário, a instituição como seminário, surgiu depois do Concílio de Trento. Ele que determinou o seminário das dioceses. Houve uma experiência mais antiga na Espanha, na diocese de Valência. Depois do Concílio de Trento, todas as dioceses pensaram em ter um seminário, porque ali se preparam os futuros sacerdotes. Sem o seminário faz o quê? Está esperando que alguém venha de fora, tem que perguntar a algum se presta um padre, não é positivo, como aconteceu também no início da nossa diocese. É por isso que pensei logo em construir o seminário. E tem a faculdade única para todos estes seminários, isso é bom. Mas também a vizinhança serve para interagir, para colaborar, os reitores que se encontram, um que ajuda o outro, isso é muito positivo. Porém, cada seminário tem sua característica. Eu quis isso desde o começo. A diocese de Serrinha tem as suas características, tem os seus ideais, e, portanto, aqui passam para os seminaristas estes ideais e esta forma de viver. É assim que nós pensamos, eu pensei, de partir logo a construção. Como o senhor falou, aqui é casa de formação dos futuros sacerdotes da nossa diocese. E quem é que cuida dessa formação? Podemos dizer uma equipe, mas o principal é o reitor. Nós, tendo poucos padres, não tivemos uma equipe normalmente constituída, mas alguns padres que colaboravam. Acima tem o bispo, logicamente, depois tem o reitor do seminário, que assume toda esta responsabilidade, tem também, às vezes, o vice-reitor, se não é fixo, passa aqui de vez em quando, para ajudar, ficam 2 dias, e depois tem diretor espiritual, outros padres que passam para ajudar um pouquinho,
o vigário geral, que passa mais frequentemente, e assim vai. Mas nós estamos já organizando uma equipe firme a partir da animação vocacional nas paróquias. E todos eles também colaborarão para isso. Como é o dia a dia aqui no seminário? Olha, como vocês puderam observar na estrutura do seminário, o centro da nossa casa de formação é a capela. Mas não é apenas o centro físico, é o centro também da nossa jornada diária, o centro do nosso dia a dia. Tudo começa e tudo termina a partir da espiritualidade, do encontro com Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Então nós começamos o nosso dia com a oração de manhã, fazemos as laudes, que são os louvores a Deus, rezando com os salmos. Logo em seguida fazemos a nossa Lécio Divina com a leitura orante da Palavra de Deus. É ali, alimentando o Espírito, que nós começamos a jornada. Depois disso, os seminaristas têm a manhã inteira dedicada aos estudos. Nós temos a faculdade logo aqui em frente, eles fazem filosofia, fazem teologia. O seminarista da etapa do propedêutico tem as aulas aqui mesmo em casa. E a jornada, então, a manhã inteira é ocupada com os estudos. Depois, na parte da tarde, nós temos as formações internas aqui no seminário, que contempla 5 dimensões da nossa formação, que é a vida espiritual, a vida pastoral, a vida comunitária, a vida humana, e assim o seminarista vai se preenchendo nesse caminho de formação mesmo, de encontro, de configuração com Jesus. No final da tarde nós temos o momento mais sublime, que é a celebração da Eucaristia. Nós rezamos as vésperas e depois juntos rezamos a missa, agradecendo a Deus pelo dia, agradecendo pelo caminho de cada seminarista, colocando diante do altar do Senhor nossas alegrias e dificuldades. E depois tem atividades ainda à noite, o jantar, e fechamos o dia com mais um outro momento de oração, que são as completas. Então é uma jornada cheia, é uma jornada plena, mas tem um objetivo, e o nosso objetivo sempre é o encontro com Jesus Cristo, que é o sumo e eterno sacerdote. É por isso que eu disse, a capela é o centro, não apenas físico, mas é o centro do nosso caminho, o centro da nossa jornada, também na organização aqui no seminário. Qual é a finalidade dos estudos filosóficos e teológicos? Olha, na verdade, tanto a filosofia quanto a teologia cumprem uma dupla função. Em primeiro lugar, é para formar a pessoa do seminarista, que vai ser o futuro sacerdote. É para ele se abastecer, seja do ponto de vista filosófico, para ter uma resposta a dar à cultura atual, à realidade, ter uma análise crítica da sociedade, seja do ponto de vista da teologia, para poder conhecer a doutrina da Igreja, seus dogmas, a Sagrada Escritura e as demais disciplinas. E assim ele se abastecer, tendo em vista aquilo que já São Pedro fala na sua primeira carta, que nós devemos estar prontos para dar razão da nossa fé a quem nos pedir. É por isso que eles fazem filosofia e teologia, para ter uma bagagem cultural, filosófica e teológica, e assim poder, como diz São Pedro, dar resposta à sua fé. Porém, tem uma segunda finalidade. Aqui no seminário nós formamos pastores para a Igreja. Por isso que os estudos não é só pessoalmente, mas é em vista de um futuro serviço à Igreja. Os seminaristas se preparam do ponto de vista intelectual também para poder ajudar o nosso povo a crescer na fé. Por isso que os estudos têm uma dimensão muito pessoal, mas sobretudo tem uma dimensão do serviço. É pensando no futuro, para servir melhor a Igreja, para anunciar com maior ardor o Evangelho e para poder também ajudar as pessoas a discernirem os sinais dos tempos. O processo formativo tem duração de 9 anos, dos quais 8 são vividos aqui, no seminário. Como é a experiência de conviver aqui? Esse é meu segundo ano aqui, estou no período da filosofia e com total certeza eu posso dizer que é um desafio. É um desafio porque todos os dias nós estamos nos encontrando com os outros que têm um pouquinho da gente, outros que não têm, mas eu diria que é também um passo muito maior, porque é nos preparar para essa convivência, nos prepara para algo que nós temos a certeza, ou que nós buscamos ter, né, sobre o sacerdócio. Então, em resumo, eu diria isso, é um desafio, o desafio de estar sempre com o outro, de ajudar o outro, de ouvir o outro. É certo que, como em toda família, que o que essa casa também significa para cada um aqui é esse sinal de família, né? E como toda família, há algumas coisas diferentes, mas também há muitas alegrias, há partilhas.
Então, conviver nesta casa é isso. Durante os 15 anos, quantos padres foram formados aqui? Eu ordenei, nestes 15 anos, 25 padres. É um número bom, considerando que o primeiro ano não tinha ninguém, e que também este ano ainda, está quase passando, não tem ninguém. Portanto, em 13 anos, ordenei 25 padres. É um número bom. Estes padres, na maioria, passaram por aqui. E aqui se formaram. E agora estão trabalhando na diocese. Considerando a nossa diocese, o número de habitantes de paróquia, acredito que é um bom resultado, podemos louvar e agradecer a Deus. Mas podemos dar mais. Agora, trabalhando com as vocações, nós teremos mais padres também para enviar em missões. É isso o meu sonho. Já temos uma missão, tomara que possamos mandar mais. Mas agora vamos visitar a nossa capela, que é o lugar onde eles se recolhem para pensar na sua formação, para pensar no seu ideal sacerdotal. Bom, e essa estrutura aqui, essas imagens, né? O que elas significam, o porquê delas? Como já falei, a capela é o coração do seminário. Tudo converge para a capela. Pois bem, nós construímos esta capela simples, mas elegante ao mesmo tempo. Mas eu pensei de colocar estes vitrais, porque tem um significado, não é só para embelezar a igreja, mas tem um significado, os seminaristas são levados a pensar. Então vamos começar. Por exemplo, lá temos o Santo Cura d'Ars, São João Maria Vianney, que foi declarado padroeiro dos sacerdotes. Portanto, parecia lógico que aqui na capela do seminário tivesse a imagem dele para ele se referir, sobretudo pensar o que ele fez, como ele viveu, para que os seminaristas possam também pensar o que eu posso fazer para ser um bom padre. Aqui temos a Senhora Sant'Anna, não poderia faltar, sendo que a padroeira diocesana é bom colocar aqui. Ela é padroeira diocesana e, portanto, se torna padroeira também do seminário. Eu acredito que ela intercede diante de Deus por todos nós, pelos seminaristas, para que se preparem para fazer uma boa caminhada e chegar a ser padre. Aqui nós temos São Paulo. Coloquei São Paulo porque naquele ano da inauguração estávamos celebrando o ano paulino. São Paulo é o grande evangelizador. Ele disse, ai di mim se não evangelizar. Os padres devem se preparar para evangelizar, ide anunciar o evangelho. Portanto, São Paulo é um modelo para todos os seminaristas e para ter no coração esta paixão pela evangelização. Voltando de lá, é o Papa João XXIII, hoje já santo, São João XXIII. O Papa da minha terra, por isso também é o motivo que coloquei aqui, mas principalmente porque ele foi um grande pastor das almas, muito olhando para fora, para os outros, se pontificando. E, inclusive, o lema dele, a vida toda, e também como Papa, foi obediência e paz. Significa o quê? Que através da obediência adquire a paz interior. Sempre foi assim para ele. É um convite também para nós e para os futuros padres. Nossa Senhora com o menino Jesus no colo. Pois bem, Maria é mãe do sacerdote, é mãe do primeiro sacerdote. Então tem um destaque especial na vida do seminário, na vida do sacerdote. Tem que olhar a Maria para compreender melhor a importância de o que significa ser sacerdote e pedir a ela que nos ajude a viver como sacerdote de Jesus Cristo. Portanto, não tem vocação sacerdotal sem a devoção a Maria, sem ter um apego a Nossa Senhora. E aqui tem Santa Paula Elisabeth Serioli, que é a fundadora da minha congregação. Então pensei que era bom, assim, para homenagear a fundadora da minha congregação, colocar a imagem dela e aquela frase famosa, onde fala, olhai a Sagrada Família, ela vos sirva de estímulo e vos instrua. O que disse no começo sobre por que o título de Sagrada Família vem daqui.
E é por isso que nós temos lá a imagem, estátua da Sagrada Família, para que se mantenha este relacionamento com a Sagrada Família, sobretudo com o desejo de aprender as virtudes da Sagrada Família. E concluindo, podemos olhar a porta central, Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote. É a porta de entrada. Jesus Cristo disse no Evangelho: eu sou a porta das ovelhas, por mim elas devem passar. É bom pensar que nós somos também ovelhas, somos discípulos, mas também chamados a ser pastores na igreja. Portanto, é bom passar através de Jesus Cristo, é bom assumir Jesus Cristo ao centro da nossa vida, dos nossos interesses, dos nossos pensamentos. Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, no nosso coração, para nos caminharmos rumo ao sacerdócio. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Querido Dom Torino, a nossa comunidade do Seminário Maior Sagrada Família quer agradecer ao Senhor por sua missão entre nós, pelo seu sacerdócio frutífero e por sua paternidade espiritual. Para nós, é uma alegria muito grande tê-lo como nosso bispo. Uma das coisas que mais nos encanta é a sua missionariedade, no que diz respeito ao seu pastoreio em nossa diocese. O Senhor chegou e cuidou com tanto carinho e dedicação das nossas famílias, dos nossos jovens e dos nossos idosos. Lembro que há 15 anos atrás lá eu estava, com o coração repleto de felicidade. Hoje, poderíamos substituir essa palavra por gratidão. As palavras se tornam pequenas para agradecer tantos anos de dedicação por nossa diocese. E uma das formas de agradecer também é louvar e agradecer a Deus pelo testemunho vocacional com o qual sempre o Senhor nos inspirou a seguir. Um testemunho alegre e firme rumo ao objetivo que é o Cristo, sumo e eterno sacerdote. Somos gratos também à paternidade espiritual que o Senhor tem para conosco e que se expressa de diversas formas, principalmente nas visitas frequentes do Senhor à nossa casa de formação, as anedotas, as conversas pessoais. Nós somos gratos, Dom Torino, ao Pai que o Senhor é para nós e ao exemplo que o Senhor nos dá. Offri la vida tua come Maria in piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità.